Mãe, meu sogro me bateu. Essas palavras que minha filha Clara me disse por telefone abriram meu peito como uma faca. Eu estava no trabalho revisando alguns documentos da empresa quando vi na tela. Era meio-dia. Clara nunca me ligava a essa hora. Minha filha, o que aconteceu? Silêncio. Depois sua voz quebrada. Mãe, meu sogro me bateu porque a comida ficou salgada. Meu marido viu tudo e não disse nada. Meu sangue congelou. Onde você está? Na casa dele, mãe. Estou trancada no banheiro. Estou com medo. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu nome é Ariadna Ugalde. Tenho 55 anos. Trabalhei toda a minha vida como contadora em uma empresa têxtil aqui na cidade do México. Criei Clara sozinha depois de me separar do pai dela quando ela tinha 12 anos. Ele era policial, um bom homem, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Clara sempre foi tranquila, obediente, carinhosa. Quando conheceu o Edson há 3 anos, eu quis acreditar que tinha encontrado um homem bom. Ele vinha de uma família tradicional do norte. Seu pai era duro, seco, desses homens que nunca sorriem. Mas Edson parecia diferente. Eu me enganei. 20 minutos depois daquela ligação, eu estava no meu carro dirigindo como louca em direção à casa deles, mas não ia sozinha. Liguei para Roberto, o pai de Clara. Conte tudo em 30 segundos. Não diga mais nada, Ariadna. Estou indo para lá. Nos encontramos a 2 quadras da casa. Roberto estava com seu uniforme, eu estava com algo mais. Quando chegamos em frente à porta, meu coração batia tão forte que pensei que ia sair do peito. Toquei a campainha, passos pesados, a porta se abriu. Era ele, o sogro de Clara, o pai de Edson, um homem grande de braços grossos, com um olhar frio que me atravessou. O que você quer? Disse com desprezo. Eu não disse nada, apenas levantei o que tinha na mão. E quando ele viu o que era, seu rosto mudou. Tudo mudou. Antes de contar o que aconteceu naquele dia em frente àquela porta, preciso que entendam como chegamos até aí, porque Clara nem sempre foi essa mulher assustada, trancada em um banheiro, com medo do próprio sogro. Houve um tempo em que minha filha era livre. Lembro quando Clara tinha 23 anos. Tinha acabado de terminar sua carreira como professora de pré-escola. Todos os domingos, ela vinha à minha casa almoçar. Eu preparava mole, arroz vermelho, feijão da panela. Ela chegava com as mãos cheias de desenhos que seus alunos tinham feito. Olha, mãe, esse menino me desenhou com asas. Diz que sou um anjo. Ela ria. Tinha uma risada limpa, sincera. Ela se sentava à mesa da cozinha, tomava café de panela com canela e me contava seus planos. Queria abrir sua própria escolinha algum dia, queria viajar, queria ser feliz. Eu a via ali com o sol da tarde entrando pela janela, iluminando seu rosto e pensava: consegui. Eu a criei sozinha, mas consegui. Clara nunca me deu problemas, nunca saiu para festas até tarde, nunca me mentiu, nunca me desrespeitou. Era uma filha nobre, talvez até demais. Quando seu pai e eu nos separamos, ela tinha 12 anos. Foi difícil. Roberto trabalhava muito, quase nunca estava em casa. Eu me sentia sozinha, ele se sentia incompreendido. Não houve gritos, não houve socos, não houve outra mulher nem outro homem, apenas houve silêncio. Um dia ele se foi. Eu fiquei com Clara, mas Roberto nunca deixou de ser seu pai. Ele a buscava aos sábados, a levava ao parque, ao cinema, para comer tacos ao pastor em uma barraca que eles adoravam. Clara o adorava e ele a ela. Com o passar dos anos, Roberto e eu aprendemos a ser amigos. Já não éramos um casal, mas éramos pais e isso nunca se rompe. Clara cresceu vendo isso. Uma separação com dignidade, sem ódio, sem vingança. Talvez por isso, quando conheceu Edson, ela acreditou que todos os homens eram como seu pai, bons no fundo, capazes de mudar. Ela se enganou. Edson apareceu em sua vida há 3 anos. Clara trabalhava em um jardim de infância na colônia do Vale. Ele era contador em uma empresa de construção. Eles se conheceram em uma festa de aniversário de uma amiga em comum. A primeira vez que Clara me falou dele, notei algo em sua voz, algo diferente. Mãe, conheci alguém. Ah, sim. E como ele é? É sério, trabalhador. Diz que quer formar uma família. Isso me agradou.
Nestes tempos, encontrar um homem que fale de família é raro. Quando o conheci, Edson me pareceu educado. Chegou à minha casa com flores, cumprimentou com a mão, me chamou de senhora Ariadna com respeito. Era alto, magro, de pele morena clara, com olhos castanhos e um sorriso tímido. Conversamos por horas. Ele me contou que vinha de Monterrey, que sua família era tradicional, que seu pai tinha sido militar e agora tinha um negócio de peças. Ele disse que admirava mulheres trabalhadoras como eu, que criar uma filha sozinha era algo que ele respeitava profundamente. Eu quis acreditar nele, mas havia algo que me incomodou naquele dia, algo pequeno, quase invisível. Quando Clara foi à cozinha buscar mais café, Edson me olhou e disse: Senhora Ariadna, eu venho de uma família onde o homem é quem provê e a mulher é quem cuida do lar. Mas entendo que Clara trabalha. Isso está bem por enquanto? Por enquanto. Essas duas palavras ficaram gravadas em mim, mas Clara estava apaixonada e eu queria vê-la feliz. Eles se casaram um ano depois. Foi um casamento simples, em um jardim ao sul da cidade. Clara usava um vestido branco de renda, simples, mas lindo. Roberto a levou pelo braço até o altar. Eu chorei. Edson prometeu amá-la, cuidar dela, respeitá-la. Eu acreditei nele. Os primeiros meses foram bons. Clara vinha à minha casa com frequência. Me contava que Edson era atencioso, que cozinhavam juntos, que saíam para caminhar aos domingos. Parecia feliz, mas pouco a pouco as visitas foram se tornando menos frequentes. Mãe, é que Edson quer que passemos mais tempo com a família dele. Ah, claro, filha, tudo bem. Depois ela parou de vir aos domingos. Mãe, é que meu sogro nos convida para almoçar todos os domingos. Diz que é tradição familiar. Entendo, filha, mas você sente minha falta, né? Ela ria, mas já não era a mesma risada. E então um dia notei algo em seu rosto, uma sombra, um cansaço que não vinha do trabalho. Clara, você está bem? Sim, mãe, só estou cansada. Mas seus olhos diziam outra coisa. Eu quis perguntar mais, quis insistir, mas não o fiz. E esse foi meu primeiro erro, porque quando uma mãe sente que algo não está bem com sua filha, deve agir, deve perguntar, deve romper o silêncio. Eu não fiz. E essa omissão, esse meu silêncio quase custou tudo a Clara. Agora parada em frente àquela porta com Roberto ao meu lado e aquele objeto na minha mão, eu entendi algo. Às vezes o amor de mãe não basta estar presente. É preciso estar presente, é preciso agir. E naquele dia eu ia agir. A primeira vez que algo não estava bem foi 6 meses depois do casamento. Eu não percebi naquele momento, ninguém percebeu. Mas agora, olhando para trás, entendo que tudo começou ali. Era um sábado à tarde. Clara chegou à minha casa, sem avisar. Isso já era estranho. Desde que se casou, sempre me avisava antes de vir. É que Edson quer saber onde estou, ela me dizia. Eu pensava que era carinho. Atenção, não era carinho. Naquele sábado, Clara tocou a porta com as mãos trêmulas. Tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Mas quando perguntei se estava bem, ela sorriu. Sim, mãe. Só vim te ver. Eu a abracei. O cheiro era de sabonete de lavanda, de casa limpa, daquela mistura de cloro e amaciante que sempre usava, mas também cheirava a medo. Não sei como explicar. As mães, sentimos o medo em nossos filhos. Sentamos na sala. Eu servi água de Jamaica. Ela pegou o copo com as duas mãos, como se precisasse se agarrar a algo. Como você está, Edson? Perguntei. Bem, trabalhando muito. E seu sogro? Ela ficou em silêncio por apenas um segundo, mas esse segundo foi suficiente. Ele também está bem, é exigente, mas é assim que ele é, exigente. Essa palavra deveria ter me alertado, mas eu não quis ver. Clara ficou a tarde toda comigo. Vimos um filme antigo daqueles que assistíamos juntas quando ela era criança. Comemos pipoca com pimenta, rimos. Por um momento, senti que tudo estava bem, mas quando ela foi embora, antes de entrar no carro, se virou e me disse: Mãe, se algum dia eu precisar ficar uns dias com você, posso? Meu coração parou. Claro que sim, minha filha.
Esta sempre será sua casa. Por que você pergunta isso? Por nada, só queria saber. Ela foi embora. Eu fiquei parada na porta, vendo-a se afastar com um nó no estômago que não foi embora a noite toda. Eu deveria ter ligado para Roberto. Eu deveria ter ido à casa dele no dia seguinte. Eu deveria ter perguntado o que estava acontecendo. Não fiz isso porque Clara me disse que estava tudo bem, e eu queria acreditar nela. As semanas passaram. Clara parou de vir. Ela nem me ligava mais aos domingos. Eu a procurava, mas sempre tinha uma desculpa. Mãe, desculpe, é que meu sogro nos convidou para jantar. Mãe, não posso. Tenho que limpar a casa. Mãe, Edson quer que visitemos a tia dele. Sempre alguém mais, sempre outra prioridade. E eu, boba, pensava: bem, é normal. Ela acabou de se casar, está construindo sua vida. Mas uma tarde, enquanto estava no supermercado, vi Clara. Ela estava no corredor dos vegetais escolhendo tomates. Usava um suéter longo de manga longa, embora estivesse calor. Tinha o cabelo preso em um coque baixo. Ela parecia mais magra. Clara, gritei animada. Ela se virou. Seu rosto iluminou-se por um segundo, mas depois vi algo em seus olhos. Algo parecido com pânico. Mãe, que surpresa! Eu me aproximei, a abracei. Ela ficou rígida. Como você está, minha filha? Faz semanas que não sei de você. Desculpe, mãe. Estive ocupada. Ocupada com o quê? Você nem me liga mais. É que você sabe, a casa, o trabalho. Edson, eu a observei bem. Ela tinha olheiras profundas, a pele do rosto estava pálida. E quando ela se moveu para pegar algumas cebolas, o suéter subiu um pouco. Vi um hematoma em seu pulso. Clara, o que é isso? Ela rapidamente baixou a manga. Nada, mãe. Eu bati na porta do carro. Na porta do carro? Sim, você sabe como sou distraída. Ela sorriu. Mas esse sorriso não chegou aos seus olhos. Eu quis insistir. Quis segurá-la pelo braço, levá-la para minha casa, sentá-la à mesa da cozinha e dizer: diga-me a verdade, o que está acontecendo com você? Mas naquele momento, o telefone dela tocou. Ela o tirou do bolso. Vi o nome na tela, Edson. O rosto dela mudou. De repente, toda a cor da luz se apagou. Desculpe, mãe, preciso atender. Ela se afastou alguns passos. Eu fiquei ali fingindo que estava olhando os abacates, mas ouvindo. Sim, já vou. Não, não demorei. Estou comprando o que você pediu. Sim, seu pai já chegou. Eu sei. Já vou, Edson, já vou. Ela desligou. Voltou para onde eu estava, já não sorria. Mãe, preciso ir. Edson está me esperando tão rápido. Nós nem conversamos. Eu sei. Desculpe. É que meu sogro chegou cedo e eu tenho que preparar o jantar. Seu sogro mora com vocês? Não, mãe. Mas come conosco quase todos os dias. Você sabe, Edson é o único filho e desde que a esposa dele morreu, ele está sozinho. Algo no meu peito se apertou. E você está bem com isso? Claro, mãe. É normal? É pai dele? Não era normal. Mas eu não disse nada. Clara me deu um beijo rápido na bochecha, pegou seu carrinho e saiu quase correndo. Eu fiquei ali no meio do supermercado com as mãos vazias e o coração apertado. Aquela noite não consegui dormir. Liguei para Roberto. Roberto, preciso que falemos sobre Clara. O que aconteceu? Não sei, mas algo não está bem. Ela te disse algo? Não, mas eu a vi hoje. Ela tem um hematoma no pulso e está muito magra e nervosa. E você acha que Edson está batendo nela? Não sei. Ela diz que não. Mas Ariadna, se você suspeita de algo, precisamos fazer algo. Eu sei, mas não posso acusá-lo sem provas. E se eu estiver errada? E se Clara ficar brava comigo? Roberto suspirou. Tudo bem, mas eu vou falar com ela a sós. Obrigada, Roberto. Desliguei, mas Roberto não conseguiu falar com ela porque sempre que tentava vê-la, Clara tinha uma desculpa. Estava ocupada, estava cansada. Edson não podia naquele dia. Seu sogro precisava de algo, sempre algo. E eu de longe via minha filha se apagando, pouco a pouco, como uma vela que alguém está soprando suavemente, constantemente, até que não sobra mais luz. Passaram mais 3 meses. Clara completou 26 anos.
Eu fiz um jantar na minha casa. Convidei Roberto, convidei as amigas dela, convidei Edson. Edson chegou atrasado. Chegou sério. Sentou-se à mesa sem sorrir, sem falar com ninguém. Clara estava ao seu lado, calada, tensa, como se estivesse esperando uma explosão. Eu tentei tornar a noite agradável. Preparei a comida favorita dela: enchiladas verdes com frango, arroz branco, feijão refrito. Coloquei música, tirei o bolo, mas a tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Quando cantamos as manhanitas, Clara tentou sorrir, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Depois do jantar, Edson se levantou. Já estamos indo. Meu pai está nos esperando. Seu pai? Perguntei. Mas é o aniversário da Clara. Eu sei, mas ele também quer vê-la. É sua nora. Clara se levantou sem dizer nada. Me deu um abraço rápido. Obrigada, mãe. Estava lindo, minha filha. Por que você não fica mais um pouco? Suas amigas acabaram de chegar. Não posso, mãe. Edson está certo. Seu pai está nos esperando. Eles foram embora. Eu fiquei ali vendo a porta se fechar com o bolo pela metade e as velas ainda acesas. Roberto se aproximou de mim. Ariadna. Esse homem não está bem. Eu sei. E Clara também não. Eu sei. Precisamos fazer algo. Mas o que, Roberto? O que fazemos se ela não nos deixar ajudá-la? Ele não tinha resposta, ninguém a tinha. E enquanto isso, minha filha já estava se perdendo. E eu, sua mãe, não sabia como salvá-la até aquele dia em que ela me ligou com a voz quebrada dizendo: Mãe, meu sogro me bateu. E eu entendi que já não havia mais tempo para dúvidas. Era hora de agir. Depois daquele aniversário, algo mudou em mim. Eu não podia mais continuar fingindo que estava tudo bem. Eu não podia mais esperar que Clara me dissesse a verdade, porque as palavras de uma filha que sofre nem sempre chegam. Às vezes, o silêncio grita mais alto. Decidi visitá-la sem avisar. Era uma terça-feira à tarde. Eu saí cedo do trabalho, inventei uma desculpa para meu chefe e dirigi até a casa onde Clara morava com Edson. Era uma casa pequena em um bairro tranquilo ao norte da cidade. Nada luxuoso, mas bonita. Tinha um jardinzinho na frente com buganvílias roxas. Quando cheguei, o carro de Edson não estava. Isso me deu coragem. Toquei a porta, esperei. Ninguém atendeu. Toquei novamente. Clara, sou eu, mãe. Ouvi passos lentos, como se alguém estivesse hesitando em abrir ou não. A porta se abriu apenas um pouco. Clara apareceu. Estava com o cabelo solto bagunçado. Usava uma camiseta velha e uma calça de moletom. Ela parecia cansada, muito cansada. Mamá, o que você está fazendo aqui? Vim te ver. Posso entrar? Ela olhou para trás, para o interior da casa, como se estivesse procurando algo ou alguém. Edson não está, eu disse. Vi que o carro dele não estava. Ela respirou fundo. Abriu a porta um pouco mais. Entre. Eu entrei. A casa cheirava a cloro, a limpo. Limpo demais. Como se alguém estivesse esfregando por horas. A sala estava impecável. As almofadas da poltrona perfeitamente arrumadas. A mesa de centro sem uma poeira. Tudo em seu lugar, tudo perfeito. Perfeito demais. Você quer café? Perguntou Clara. Sim, minha filha. Obrigada. Fomos para a cozinha e lá vi algo que partiu meu coração. Na parede ao lado do fogão havia uma lista. Uma lista escrita à mão com letra de homem. Dizia regras da casa. A comida deve estar pronta às 7 em ponto. A casa deve estar limpa antes de eu chegar. Não receber visitas sem avisar. Não sair sem permissão. Respeitar meu pai como se fosse o seu. Eu fiquei paralisada. Clara, o que é isso? Ela continuou preparando o café sem olhar para mim. São as regras de Edson. As regras de Edson. Sim, ele diz que uma casa funciona melhor quando há ordem. E você concorda com isso? Ela ficou em silêncio, serviu o café em 2 xícaras, me passou uma, sentou-se à minha frente na mesa da cozinha. Mamãe, eu sei que você não entende, mas é assim que a família dele funciona. O pai dele criou Edson assim, e Edson quer que nossa casa seja igual. E você? O que você quer? Ela baixou o olhar. Eu quero que meu casamento funcione.
Mas isso é um casamento, Clara, ou é uma prisão? Ela levantou o rosto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Não diga isso, mamãe. Minha filha, essas regras. Isso não é normal. Isso não é amor. Isso é controle. Não é controle, é disciplina. Edison diz que as mulheres de agora não sabem mais ser esposas, que não sabem cuidar de um lar, que a mãe dele era diferente, que ela sabia seu lugar. Seu lugar. Clara, escute-se. Desde quando você fala assim? Desde que entendi que se quero que isso funcione, tenho que me adaptar. Adaptar-se ou anular-se. Ela se levantou. Estava tremendo. Mamãe, eu agradeço que você tenha vindo, mas não preciso que você me diga como viver minha vida. Eu escolhi me casar com Edson. Eu escolhi isso. Escolheu isso. Ou te convenceram de que isso é o certo? Chega, mamãe. O grito dela me deixou sem ar. Clara nunca havia gritado comigo antes. Ela cobriu a boca com as mãos, como se não pudesse acreditar no que acabara de fazer. As lágrimas começaram a cair. Desculpe, mamãe, desculpe. Eu não queria. Levantei e a abracei. Ela desabou em meus braços. Chorou como eu não a via chorar desde que era criança. Estou tão cansada, mamãe, tão cansada. Eu sei, filha, eu sei. Edson não era assim antes. Eu te juro. Quando nos conhecemos, ele era diferente, era doce, era atencioso, mas depois que nos casamos ele mudou. Ou talvez eu nunca o conheci realmente. Ele te bateu. Ela se afastou de mim, limpou as lágrimas. Não, ele não. Ele nunca levantou a mão para mim. Então quem? Silêncio. Clara. Quem? Ela fechou os olhos. O pai dele. O mundo parou. O quê? O pai dele, ele me grita. Ele diz que sou inútil, que não sei cozinhar, que não sei limpar, que não sirvo para ser a esposa do filho dele. E às vezes ele me empurra ou me puxa pelo braço ou joga coisas em mim. E Edson não faz nada. Diz que o pai dele está certo, que eu tenho que aprender, que a mãe dele aguentava mais. Eu estava tendo dificuldade para respirar. Clara, isso é violência. Não, mamãe, não é violência. É só que o pai dele é de outra geração. É desses homens duros, você sabe como são. Não, minha filha, isso não é ser de outra geração. Isso é ser abusivo e seu marido é cúmplice. Não diga isso. Porque você o defende? Porque ele é meu esposo. E isso o quê? Isso dá a ele o direito de te deixar sofrer? Ela ficou em silêncio. Olhava para o chão. Suas mãos tremiam. Eu me ajoelhei na frente dela. Peguei suas mãos entre as minhas. Clara, escute-me bem. Você não merece isso. Você merece um homem que te defenda, que te proteja, que te ame de verdade. E se Edson não pode fazer isso, então ele não é o homem para você. Mas mamãe, eu o amo, eu sei, minha filha, mas o amor não é suficiente. O amor sem respeito não é amor, é dependência. E a dependência mata. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de dor e por um momento pensei que ela ia reagir. Pensei que ela ia me dizer: Você está certa, mamãe, me tire daqui. Mas ela não fez. Em vez disso, limpou as lágrimas, se levantou e disse: Mamãe, agradeço que você se preocupe comigo, mas eu estou bem de verdade. Só estou passando por uma fase difícil. Todos os casamentos passam por isso. Não, Clara, nem todos. Sim, mamãe. Você e meu pai também tiveram problemas, mas seu pai nunca deixou que ninguém me faltasse ao respeito e eu nunca deixei que ele me controlasse. Bem, talvez por isso eles se separaram. Essas palavras me doeram mais do que eu esperava. Clara percebeu. Seu rosto mudou. Desculpe, mamãe. Não quis dizer isso. Estou confusa, estou cansada, mas prometo que estou bem. Sim, eu prometo. Eu não acreditei, mas não podia forçá-la a ir embora. Não podia arrastá-la para fora daquela casa, porque Clara já não era uma menina, era uma mulher adulta, e as decisões eram dela, embora essas decisões a estivessem matando por dentro. Despedir-me dela, abracei-a forte, disse que se algum dia precisasse de ajuda, só precisava me chamar a qualquer hora, de dia ou de noite. Ela assentiu. Disse que sim, que faria.
Mas eu sabia que ela não faria porque Clara já estava presa. E o pior de tudo é que ela não via isso, ou talvez visse, mas havia decidido ficar calada, se submeter, aguentar como tantas mulheres, como sua avó, como sua bisavó, como gerações de mulheres que aprenderam que o sofrimento em silêncio era uma virtude. Mas eu não ia deixar que minha filha seguisse esse caminho. Saí daquela casa com o coração partido, mas também com algo mais, uma certeza. Se Clara não podia se salvar, então eu faria isso por ela. Liguei para Roberto naquela mesma noite. Preciso que você fique atento. Se Clara me ligar, se me disser que algo aconteceu, preciso que você esteja pronto para agir. O que você acha que vai acontecer? Não sei, mas algo vai acontecer. E quando acontecer, não vou hesitar. Vou buscá-la e vou tirá-la de lá. E se Edson resistir, então lidaremos com Edson e seu pai. Houve um silêncio. Se o pai dele se meter, Roberto, você vai ter que fazer seu trabalho. Entendido? Desliguei e esperei. Esperei durante semanas, durante meses, com o estômago em um nó, com o medo me corroendo por dentro, me perguntando se estava exagerando, se estava sendo uma mãe superprotetora, se Clara realmente estava em perigo ou se eu só estava imaginando coisas. Até que um dia, enquanto estava no trabalho, meu telefone tocou e ouvi a voz da minha filha quebrada, aterrorizada, dizendo: Mamãe, meu sogro me bateu e tudo explodiu. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos. Você também se decepcionou com alguém que amava? Conte-me sua história nos comentários. Quero ler você. Os meses que se seguiram a essa visita foram os mais difíceis da minha vida. Eu continuava trabalhando, continuava vivendo minha rotina. Mas uma parte de mim estava sempre alerta, sempre esperando, como um animal que pressente a tempestade antes de cair a primeira gota. Clara me ligava de vez em quando, sempre conversas breves, sempre com aquela voz controlada à medida, como se alguém estivesse ouvindo do outro lado. Olá, mamãe. Como você está? Bem, minha filha. E você? Bem também. Só liguei para te cumprimentar. Você tem certeza? Está tudo bem? Sim, mãe, tudo bem. Eu preciso desligar. Eu te amo. E desligou. Eu fiquei com o telefone na mão, sentindo que algo estava errado, mas sem poder fazer nada. Roberto me dizia para ter paciência, que Clara tinha que perceber sozinha, que se a pressionássemos ela se afastaria mais. Talvez ele estivesse certo, mas a paciência dói. Dói como uma faca lenta que te atravessa o peito a cada dia. Uma tarde, enquanto estava no mercado comprando verduras para a semana, vi alguém conhecido. Era Lupita, uma vizinha da colônia onde Clara morava. Eu a conhecia porque uma vez, quando fui visitar minha filha, ela estava regando seu jardim e nos cumprimentamos. Senhora Ariadna, não é? Me disse. Sim, Lupita. Sim. Que bom te ver. Como está Clara? A pergunta me pegou de surpresa. Bem, por quê? Lupita baixou a voz. Olhou ao redor como se não quisesse que mais ninguém ouvisse. É que não quero me meter onde não me chamam, mas notei coisas. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tipo de coisas? Bem, às vezes ouço gritos da casa de Clara, gritos de homem muito fortes. E uma vez vi o sogro de Clara sair da casa batendo a porta. Ele parecia furioso e depois vi Clara na janela. Ela estava chorando. Fechei os olhos, respirei fundo. Quando foi isso? Há cerca de um mês. Eu quis ir tocar à porta, mas meu marido me disse para não me meter, que eram assuntos de família. E você viu Clara ultimamente? Sim, mas ela quase não sai. Antes eu a via sair para caminhar ou indo trabalhar. Agora quase não a vejo. E quando a vejo, sempre está com pressa, como se não quisesse que ninguém falasse com ela. E Edson, ele sai cedo e volta tarde. Mas o pai dele, aquele senhor, vai quase todos os dias. Às vezes fica até a noite e Clara fica sozinha com ele. Sim, bem, até que Edson chega. Minhas mãos tremiam. Lupita, se você ouvir gritos de novo, pode me ligar. Dei meu número de telefone. Por favor, é minha filha. Ela assentiu. Claro, senhora. Eu também tenho uma filha. Entendo.
Nos despedimos. Eu saí do mercado sem comprar nada. Entrei no carro e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de medo, porque agora já não eram apenas suspeitas. Agora havia testemunhas, havia gritos, havia lágrimas. E eu, sua mãe, não podia fazer nada. Ou talvez sim. Talvez eu pudesse fazer algo que estava evitando. Liguei para Roberto. Preciso que você investigue o sogro de Clara, o pai de Edson. Quero saber quem ele é, o que ele fez, se tem antecedentes. Você acha que ele tem antecedentes? Não sei. Mas um homem que trata assim uma mulher, que a grita, que a empurra, esse homem não aprendeu isso do nada. Alguém lhe ensinou? Ou ele sempre foi assim? Tudo bem, deixe-me ver o que posso encontrar. Qual é o nome dele? Rodolfo. Rodolfo Martínez. Era militar, agora tem um negócio de peças no norte. Perfeito, te ligo em alguns dias. Roberto era policial, tinha contatos, sabia como buscar informações. 3 dias depois ele me ligou. Ariadna, encontrei algo. O quê? Rodolfo Martínez tem um histórico. Há 15 anos, sua esposa, a mãe de Edson, fez uma denúncia por violência doméstica. Meu sangue congelou. O quê? Sim, mas ela retirou a denúncia poucos dias depois. Segundo no relatório, ela disse que foi um mal-entendido, que estavam passando por problemas matrimoniais, que tudo já estava resolvido e depois nada. Não houve mais denúncias. Mas segundo alguns vizinhos daquela época, os gritos eram ouvidos frequentemente e ela, a esposa, parou de sair de casa. Ela se tornou muito calada, muito submissa. E como ela morreu? Oficialmente câncer há 8 anos. Mas alguns dizem que o câncer não foi a única coisa que a matou, que ela estava muito magra, muito fraca, como se tivesse parado de comer, como se tivesse desistido. Senti que me faltava o ar. Roberto, esse homem matou sua esposa, não com um golpe, mas a matou. Ele foi apagando-a pouco a pouco. Eu sei. E agora ele está fazendo o mesmo com Clara. E Edson. Edson cresceu vendo isso, vendo seu pai gritar, vendo sua mãe se submeter. Aprendeu que assim é como funciona um casamento, que o homem manda e a mulher obedece. E agora ele está repetindo o padrão. Eu preciso tirar Clara de lá, mas ela não quer sair. Então vou fazer com que ela queira. Como? Não sei, mas vou fazer algo. Desliguei. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, pensando em Clara, pensando naquela casa, pensando naquele homem Rodolfo, entrando todos os dias, gritando, empurrando, destruindo pouco a pouco a alma da minha filha e pensando em Edson, no homem que eu pensei ser bom, no homem que prometeu amar Clara e que agora, covarde, deixava que seu pai a tratasse como lixo. Decidi fazer algo arriscado. No dia seguinte, saí cedo do trabalho. Dirigi até a casa de Clara. Sabia que Edson não estaria. Sabia que só estariam Clara e Rodolfo. E isso era exatamente o que eu queria. Cheguei às 3 da tarde, toquei a campainha, ninguém atendeu. Toquei de novo, esperei. Finalmente a porta se abriu. Era Rodolfo, alto, de ombros largos, de cara dura, de olhar frio. "E o que você quer?" me disse, com aquele tom que usam os homens que acreditam que as mulheres não merecem respeito. "Vim ver minha filha. Ela não está." "Sim, ela está. O carro dela está ali." Apontei para o carro de Clara estacionado em frente à casa. Rodolfo apertou a mandíbula. "Eu disse que ela não está, e eu digo que quero vê-la." Nos encaramos fixamente. Foi um duelo silencioso, um duelo de vontades. Eu não ia recuar. Depois de alguns segundos, ele se afastou. "Entre, mas não demore. Tenho coisas a fazer." Entrei. A casa estava em penumbra, as cortinas fechadas, o ar pesado. "Clara", gritei. Não houve resposta. "Clara está na cozinha", disse Rodolfo, cruzando os braços. Fui para a cozinha e lá estava minha filha, de costas para mim, em frente ao fogão cozinhando Clara. Ela se virou e o que vi me destruiu. Tinha o rosto inchado, os olhos vermelhos e na bochecha esquerda uma marca vermelha recente. "Mãe", sussurrou. Rodolfo apareceu atrás de mim. "Sua filha me é muito desastrada." Ela se bateu na despensa. Olhei para ele com ódio.
Ela se bateu na despensa ou você a já bateu? O rosto dele não mudou. Não mostrou surpresa, não mostrou culpa, apenas mostrou desprezo. Senhora, recomendo que você vá embora. Você não tem nada a fazer aqui. Eu tenho tudo a lhe fazer aqui. É minha filha e é a esposa do meu filho. E enquanto viver nesta casa, eu tenho o direito de corrigi-la quando ela erra. Corrigi-la, assim ele chama. Bater em uma mulher é corrigi-la. Se ela não sabe cozinhar, tem que aprender. Minha esposa aprendeu e Clara também aprenderá. Clara começou a chorar. Senhor Rodolfo, por favor, já chega, gritou. E eu explodi. Me aproximei dele. Pequena, sim, mas furiosa. Não grite mais com ela. Não coloque mais uma mão em cima dela, porque se o fizer, vou fazer você se arrepender. Ele riu. Uma risada fria, zombeteira. O que você vai fazer? Uma mulher sozinha, uma divorciada. Sou divorciada, mas não estou sozinha. E se você tocar em um fio de cabelo da minha filha, você vai conhecer o que é o inferno. Você está me ameaçando? Não, estou te avisando. Nos encaramos. Desta vez ele foi o primeiro a desviar o olhar. Vá embora antes que eu chame a polícia. Chame-a. O pai de Clara é policial. Ficarei encantada que ele venha. Isso o desconcertou. Apenas por um segundo, mas o suficiente. Clara, vamos embora. Eu disse. Você não pode levá-la, disse Rodolfo. Ela é maior de idade, pode ir quando quiser, não é, Clara? Clara me olhou. Havia tanto medo em seus olhos, tanta dor, tanta confusão. Mãe, não posso. Edson vai se enfurecer. Que ele se enfureça. Você não pode ficar aqui, mas ele é meu marido e você é minha filha. E eu não vou deixar que ninguém te machuque. Nem seu pai, nem ele, nem ninguém. Clara chorou mais alto. Mãe, eu... eu não sei o que fazer. Eu sei. Confie em mim. Rodolfo deu um passo em nossa direção. Se ele a levar, Edson vai atrás dela e não vai ser bonito. Que venha. Estarei esperando por ele. Peguei a mão de Clara. Ela tremeu, mas não se soltou. Vamos, filha. Saímos daquela casa. Rodolfo não nos deteve, mas seu olhar era de puro ódio. Clara entrou no meu carro. Ela chorava sem parar. Mãe, o que eu vou fazer? Edson vai me matar. Não, Clara, ninguém vai te matar. Eu te prometo. Dirigi de volta para casa. Clara não parou de chorar durante todo o caminho. Quando chegamos, sentei-a na sala, preparei chá de camomila, a abracei. Tudo vai ficar bem, filha, eu te prometo. Mas no fundo, eu sabia que isso estava apenas começando, porque homens como Rodolfo não deixam suas vítimas irem tão facilmente, e homens como Edson, criados na violência, também não. Naquela noite, liguei para Roberto. Preciso que você venha. Clara está comigo e acho que Edson vai vir. Estou indo para aí, vamos esperar. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me ouvindo. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Clara passou a noite toda na minha casa. Não falou muito, apenas chorava. Ela se abraçava. Tremia toda vez que ouvia um barulho na rua. Eu me sentei ao seu lado no sofá da sala e não me movi. A abracei. Acariciei seu cabelo como quando ela era criança e tinha pesadelos. Já passou, minha filha. Já passou. Mas não tinha passado, apenas estava começando. Roberto chegou às 9 da noite. Ele ainda estava com o uniforme. Quando viu Clara, seu rosto mudou. Seus olhos se encheram de lágrimas. O que fizeram com você, minha menina? Clara se levantou e correu para abraçá-lo. Chorou em seu peito como eu não a via chorar há anos. Papai, desculpa. Desculpa por não ter te contado antes. Você não precisa pedir desculpas, Clara. Nada disso é sua culpa. Roberto me olhou por cima da cabeça de Clara. Seus olhos diziam o mesmo que os meus. Isso não podia continuar assim. Nós três nos sentamos na sala. Eu preparei café. Clara tomou devagar com as mãos trêmulas. Clara, disse Roberto com voz suave. Preciso que você me conte tudo desde o começo. Sem medo, sem vergonha, tudo. Clara abaixou o olhar. Não sei por onde começar. Comece pelo começo. Quando tudo isso começou? Ela respirou fundo. Acho que começou antes de nos casarmos, mas eu não percebi. O que você quer dizer? Quando Edson e eu éramos namorados, ele era muito atencioso, mas também muito ciumento.
Se eu saísse com minhas amigas, ele me ligava a cada meia hora. Se eu não atendesse rápido, ele ficava bravo. Dizia que eu não o amava, que se eu realmente o amasse, estaria sempre disponível para ele. Roberto e eu nos olhamos. Eu pensava que era porque ele me amava muito. Clara continuou que o ciúme era uma demonstração de amor, mas agora entendo que não, que era uma demonstração de controle. E o pai dele? Perguntei. Quando você conheceu o pai dele? Eu conheci um mês depois de começar a sair com Edson. Fomos a Monterrey. Rodolfo, o pai de Edson, me recebeu em sua casa, mas não foi gentil. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando, e então disse a Edson na minha frente: ela é bonita, mas espero que saiba cozinhar, porque uma mulher que não sabe cozinhar não serve para ser esposa. Messê. E o que Edson disse? Ele riu. Disse: não se preocupe, pai. Se ela não souber, você ensina. Clara suspirou. Eu me senti desconfortável, mas pensei que era apenas o jeito dele, que era de outra geração, que com o tempo ele me aceitaria. E ele te aceitou? Perguntou Roberto. Não, nunca me aceitou. Desde o dia do casamento, começou a me criticar. Dizia que meu vestido era muito simples, que a comida da festa não estava boa, que eu tinha convidado muita gente do meu lado e pouca do lado dele. Tudo o que eu fazia estava errado. E Edson te defendia. Clara balançou a cabeça. Não, ele apenas dizia: meu pai tem razão, você precisa melhorar. Sentia raiva subindo pelo meu peito. Depois do casamento, continuou Clara, Rodolfo começou a ir à nossa casa todos os dias. No começo, ele só ia jantar. Edson dizia que seu pai estava sozinho, que desde que sua mãe morreu, ele não tinha ninguém, que era nosso dever cuidar dele. Cuidar dele, eu disse, ou deixá-lo nos controlar. Eu não via assim, mãe. Eu pensava que estava sendo uma boa nora, uma boa esposa, mas nada do que eu fazia era suficiente. Se eu cozinhava frango, ele dizia que queria carne. Se eu cozinhava carne, dizia que estava dura. Se a casa estava limpa, ele encontrava poeira em algum lugar. Se eu sorria, dizia que eu era uma tonta. Se eu estava séria, dizia que eu era uma amargurada. As lágrimas começaram a cair novamente. E Edson sempre dava razão a ele, sempre. Dizia que seu pai só queria me ajudar, que se eu ouvisse, seus conselhos seria uma esposa melhor. E quando começaram os golpes? Perguntou Roberto com a voz tensa. Clara fechou os olhos. Há 6 meses, eu estava cozinhando. Fiz sopa de legumes. Rodolfo chegou, provou a sopa e disse que estava horrível, que parecia água suja. Eu disse que sentia muito, que ia fazer de novo. Mas ele se levantou, pegou o prato e o jogou contra a parede. Os pedaços de vidro se espalharam pelo chão, e então ele me agarrou pelo braço e me puxou para perto dele. Meu coração batia tão forte que doía. Ele me disse: você é uma inútil. Minha esposa cozinhava 1000 vezes melhor que você. Não sei o que meu filho viu em uma mulher tão medíocre. Eu comecei a chorar. Disse a ele que sentia muito, que ia melhorar. Mas ele apertou meu braço tão forte que me deixou roxos e depois me empurrou. Eu caí, bati o quadril na mesa. Roberto se levantou e estava furioso. E onde estava Edson? Na sala assistindo televisão e não fez nada. Ele entrou na cozinha, viu seu pai gritando comigo, me viu no chão e apenas disse: Clara, levante-se, limpe essa bagunça e da próxima vez cozinhe algo decente. O silêncio que se seguiu foi pesado, tão pesado que quase não consegui respirar. Esse foi o primeiro golpe, disse Clara, mas não foi o único. Desde aquele dia, Rodolfo começou a ser mais agressivo. Me empurrava, puxava meu cabelo, me beliscava e sempre, sempre com Edson ali, vendo tudo e sem dizer nada. Por que você não me chamou antes? Perguntou Roberto com a voz embargada. Porque eu tinha vergonha, pai. Porque achava que era minha culpa, que se eu fosse uma esposa melhor, uma cozinheira melhor, uma mulher melhor, nada disso aconteceria. Clara, escute-me bem, disse Roberto se ajoelhando na frente dela. Nada disso é sua culpa. Nada. Esse homem é um abusador e seu marido é um covarde. E os dois merecem ir para a cadeia. Mas, pai, eu o amo. Amo Edson.
Amar alguém que te deixa sofrer. Isso não é amor, filha, isso é medo. Clara cobriu o rosto com as mãos. Não sei o que fazer. Não sei como sair disso. Eu me aproximei dela. Peguei suas mãos entre as minhas. Você já saiu, Clara. Você está aqui conosco. Você está a salvo. Mas Edson vai vir. Vai me obrigar a voltar. Não, que venha, disse Roberto. Eu estarei aqui e ele não vai te levar a lugar nenhum. E se ele trouxer seu pai, se ele trouxer seu pai, melhor, porque eu vou prendê-lo por agressão. Mas, pai, não tenho provas, não fui ao médico, não tirei fotos dos roxos. As provas estão no seu corpo e também está seu testemunho. Isso é suficiente. Clara balançou a cabeça. Não vai ser suficiente. Rodolfo tem dinheiro, tem contatos, pode pagar advogados. Pode dizer que eu estou mentindo, que estou louca. Então vamos nos certificar de que ele não possa. Eu disse. Os dois me olharam. Como? Perguntou Roberto. Amanhã vamos com Clara ao Ministério Público. Vamos registrar uma denúncia formal contra Rodolfo por violência contra Edson por cumplicidade. Mamãe, não posso. Sim, você pode e vai fazer isso porque se não fizer agora, isso vai continuar e um dia aquele homem vai ir longe demais e vai te matar. Clara ficou em silêncio. Sabia que eu tinha razão. Tudo bem, disse. Finalmente vou fazer isso. Roberto assentiu. Bem, eu vou te acompanhar e vou garantir que essa denúncia seja levada a sério. Nos abraçamos os três. Foi um abraço longo, um abraço de família quebrada, mas unida, de família que luta, que resiste. Mas naquela noite algo mais aconteceu. Às 11 da noite tocaram a porta. Os três ficamos paralisados. É ele, sussurrou Clara. Roberto se levantou. Aproximou-se da porta. Quem? Perguntou sem abrir. Sou Edson. Vim buscar minha esposa. Ela não está aqui. Sei que ela está aí. A mãe dela a levou. Quero falar com ela. Não há nada para falar. Vá embora. Não vou embora sem Clara. A voz de Edson soava desesperada, furiosa. Roberto abriu a porta. Só um pouco, não é o suficiente para que Edson visse seu uniforme. Eu te disse para ir embora. Se você não for, vou te prender por perturbação da ordem pública. Você está me ameaçando? Não, estou te avisando. Clara está aqui por vontade própria e não vai sair com você. Ela é minha esposa, tem que vir comigo. Ela é uma pessoa, não é sua propriedade. Edson tentou empurrar a porta. Roberto assegurou. Dê um passo a mais e te algemarei. Edson ficou parado. Respirava ofegante. Tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado ou bebido ou ambos. Clara, gritou. Clara, saia. Temos que falar. Clara se levantou do sofá. Eu tentei detê-la, mas ela me fez um sinal com a mão. Aproximou-se da porta. Roberto se afastou. Edson, disse Clara com voz firme. Não vou voltar. O quê? Por quê? O que sua mãe te disse? Ela está te colocando ideias na cabeça? Ninguém me colocou nada. Eu vi a verdade. Que verdade que seu pai me bateu e que você permitiu. Meu pai só estava te ensinando. Não, gritou Clara. Seu pai está me maltratando e você é cúmplice. Edson ficou em silêncio. Pela primeira vez não tinha resposta. Eu te amei, Edson. Eu realmente te amei. Mas não posso continuar vivendo assim. Não posso continuar fingindo que tudo está bem quando não está. Clara, por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso. Não há nada para resolver. Amanhã vou ao Ministério Público. Vou denunciar seu pai e, se necessário, também a você. A expressão de Edson mudou. De súplica a fúria. Você vai me denunciar depois de tudo que fiz por você. O que você fez por mim, Edson? Me deixar sofrer? Deixar que seu pai me humilhasse. Isso você fez por mim. Eu te dei um lar, te dei meu sobrenome, te dei. Você não me deu nada, só me tirou. Me tirou minha dignidade, minha paz, minha felicidade. Edson deu um passo para trás, como se as palavras de Clara fossem socos. Você vai se arrepender disso, disse com voz fria. Os dois vão se arrepender. Roberto se colocou na frente dele. Isso é uma ameaça? Não, é uma promessa. Porque meu pai não vai ficar calado e eu também não. Ele se virou e foi embora. Subiu em seu carro e saiu em alta velocidade. Roberto fechou a porta. Olhou para mim.
Isso não terminou. Eu sei. Aquele homem vai voltar e provavelmente vai trazer seu pai. Eu sei. E quando eles voltarem, vai ser feio. Eu sei, Roberto, mas não me importa, porque desta vez não vou deixar que façam mal à minha filha. Clara nos abraçou os dois. Obrigada. Obrigada por não me deixar sozinha. Você nunca vai estar sozinha, filha. Eu disse, nunca. Naquela noite, os três dormimos na sala, Roberto no sofá, Clara e eu no sofá-cama. Eu não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para a porta esperando que batessem novamente. Mas ninguém bateu, e isso me assustou mais, porque homens como Rodolfo e Edson não desistem facilmente e quando voltam, voltam com tudo. O dia seguinte amanheceu com um céu cinza, nuvens densas, como se até o clima soubesse o que estava por vir. Clara acordou cedo. Tinha olheiras profundas, não tinha dormido bem. Nenhum de nós dormiu. Eu preparei café, fiz ovos mexidos com feijão, arrumei a mesa, tentei que tudo parecesse normal, mas nada era normal. Roberto chegou às 8 da manhã. Já não estava com uniforme, estava com roupas casuais, jeans, camisa branca, uma jaqueta escura. Pronta? Perguntou a Clara. Ela assentiu, mas suas mãos tremiam. Vou estar com você o tempo todo, disse, segurando sua mão. Você não está sozinha. Eu sei, mamãe, mas estou com medo. É normal ter medo, mas o medo não pode te parar. Você já deu o passo mais difícil. Agora só precisa seguir em frente. Saímos de casa, subimos no carro de Roberto. Eu me sentei atrás com Clara. Ela se agarrou à minha mão como se fosse um salva-vidas. Durante o caminho, ninguém falou muito. Só o som do motor, o barulho da cidade, as buzinas, a vida seguindo seu curso, alheia à nossa dor. Chegamos ao Ministério Público às 9h30. Era um prédio cinza, frio, cheio de gente esperando. Gente com rostos cansados, gente que tinha visto demais, gente como nós. Roberto conhecia alguns dos agentes. Nos ajudou a pular parte da fila. Nos levou a um escritório pequeno onde uma mulher de uns 40 anos com óculos e cabelo preso nos esperava. Bom dia. Sou a licenciada Mendes, agente do Ministério Público. Entendo que vocês vêm apresentar uma denúncia por violência. Clara assentiu. Sim, muito bem. Preciso que você me conte tudo, com detalhes e com calma. De acordo? Clara respirou fundo e começou a falar. Contou tudo desde o começo, desde os ciúmes de Edson quando eram namorados, desde as críticas de Rodolfo, desde o primeiro golpe, desde a sopa jogada, desde os hematomas, desde o medo constante. A licenciada Mendes tomava notas. Seu rosto não mostrava emoção, mas seus olhos diziam que ela já tinha ouvido essa história 1000 vezes, com 1000 rostos diferentes, mas sempre a mesma história. Você tem evidência física? Fotos dos hematomas? Relatórios médicos? Clara balançou a cabeça. Não, eu tinha medo de que Edson descobrisse. Há testemunhas, uma vizinha, Lupita. Ela ouviu gritos. Roberto interveio. Eu posso conseguir o testemunho dela. Perfeito. Isso ajuda, disse a licenciada. E o agressor principal é o sogro Rodolfo Martins. Sim. E seu esposo Edson Martins. Ele também te agrediu fisicamente? Clara hesitou. Não diretamente, mas ele permitiu. Ele viu como seu pai me batia e não fez nada. É como se ele também estivesse me batendo. A licenciada assentiu. Isso se chama cumplicidade e também é um crime. Vou incluir ambos na denúncia. O que vai acontecer agora? Perguntei. Vamos emitir uma ordem de apresentação para Rodolfo Martins. Ele terá que vir depor. Se houver provas suficientes, será preso. Quanto a Edson, ele também terá que depor e, dependendo de seu testemunho, pode enfrentar acusações por omissão de socorro. E Clara está protegida. Vamos emitir uma ordem de restrição. Nem Rodolfo nem Edson podem se aproximar de Clara. Se o fizerem, serão presos imediatamente. Clara começou a chorar. E se não respeitarem a ordem, por isso seu pai está aqui, disse a licenciada olhando para Roberto. Ele pode te proteger. E nós também. Mas você tem que ser forte, Clara. Isso mal começou. Clara assinou a denúncia. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguia segurar a caneta.